Boa tarde a todos, meus alunos, alunas, os pais responsáveis por acompanhar a leitura, tá bem? Hoje são 10 de nove de 2021, sexta-feira, exatamente 12 horas e 57 minutos. Eu resolvi fazer a leitura para encerrar o final de semana, né? A leitura da disciplina, de educação física, componente curricular de educação física, objeto de conhecimentos, brincadeiras, jogos e danças. Beleza? Eu estava observando nessas aulas anteriores o tanto que eu falo a palavra né? Então aí, ó, né? Eu tento tirar essa palavra do meu vocabulário, mas é difícil, viu? É complicado, mas eu vou fazer um esforço para me evitar de estar falando. São vícios de linguagem, né? Você tem que ter até um respeito pela cultura das pessoas que falam um pouco diferente, né? Olha aí, ó. Vamos lá. Jogos e brincadeiras. Os jogos e as brincadeiras são fonte de felicidade e prazer que se fundamentam no exercício da liberdade e, por isso, representam a conquista de quem pode sonhar, sentir, decidir, arquitetar, aventurar e agir com energia para superar os desafios da brincadeira, recriando o tempo, o lugar e os objetos. Atividades. 35, que é a sequência da outra atividade que eu li ontem, né, para vocês. Circule no quadro abaixo só o nome das brincadeiras que aparecem na imagem. Já tornei falar o nome, né? Na imagem. Vocês vão observar aqui, olha, a imagem aqui e circular só aqui aparecem na imagem, ok? Muito fácil, né? Eita, não. 36. Você já brincou com alguma brincadeira das imagens acima? Quais? Vocês vão observar a brincadeira e, e citar as que vocês já brincaram. 37. Cite o nome de outras brincadeiras que você conhece. Vocês vão pensar, lembrar. Tanta brincadeira, eu brinquei demais. Fui criado na beira da lajinha. Ali nós brincávamos muito. Inclusive, nós fabricávamos nossos brinquedos, né? Porque naquela época era um pouco complicado. Não era igual hoje, que se compra tudo já no jeito, né? Eram objetos artesanais. Desenhe abaixo suas brincadeiras preferidas. Minha coordenadora chamou a minha atenção porque disse que o espaço estava muito pequeno. Mas vocês fazem aí com, com atenção e com cuidado, que a gente faz com todo carinho para vocês, porque não deu para fazer maior não. 39. Pinte os nomes das brincadeiras escondidas no caça-palavra. Vocês vão caçar a brincadeira e pintar. Dica do professor: passa um traçozinho bem devagarinho em toda a palavra, bem fraquinho com lápis. Depois vocês pintem, que é para não passar da palavra, não passar da letra da palavra. Exemplo, o nome aqui peteco. P-T-K. Vocês passam um tracinho aqui com lápis bem fraquinho, ó. Tchan, bem fraquinho, quase invisível. E depois vocês pintem. Porque senão para não chegar até a letra Q e ficar um pouco esquisito, viu? Brincadeiras e jogos de origens indígenas. O Brasil é formado por vários povos e recebeu influência de diversas culturas. O resultado é a mestiçagem específica que caracteriza as manifestações culturais nacionais. Um legado muito forte que nosso país recebeu veio da cultura dos povos indígenas, que já ocupavam o Brasil quando os portugueses aqui chegaram. O legado indígena pode ser identificado em diversos campos culturais: culinários, jogos, música e artesanato. Mensagem. Eu dei uma pausa aqui para poder falar para vocês sobre essa palavra mestiçagem, né? Essa palavra denomina de miscigenação. Ela significa, gente, uma mistura de elementos de diferentes etnias, religiões, arte, e que vão originar um terceiro elemento, né? Eu vou dar um exemplo. Por exemplo, a mistura de uma pessoa branca demais com uma pessoa morena demais já gera, às vezes, sai branco da cor do pai, um exemplo. Às vezes sai morena da cor, bem preta da cor da mãe, ou às vezes sai o quê? Sai com a mistura dos dois, né? Isso aí pode ser chamado de mestiçagem, ok? É marcante do povo, da cultura brasileira, certo? Vamos dar continuidade. Eu só parei nessa palavra que vocês vão entender quando eu chegar lá na questão o porquê que eu expliquei o significado dela,
Tá ok? As brincadeiras indígenas são aquelas herdadas da cultura desenvolvida pelos diversos grupos de índios do Brasil. Representam as brincadeiras e os jogos indígenas que foram criados nas tribos para a diversão, sobretudo das crianças. Geralmente, as próprias pessoas confeccionam os brinquedos utilizados em algumas dessas brincadeiras. Hoje vamos conhecer duas brincadeiras de origem indígena: corrida do saci. Fazer a leitura aqui vocês estão vendo a imagem, né? Essa imagem eu retirei da internet. Relacionado com o personagem, eu vou tentar ler um pouco devagar para ver se vocês entendem um pouco, né? Relacionado com o personagem mais conhecido do nosso folclore, o Saci. A corrida é feita com uma perna só. Traça-se com um giz ou mesmo na areia uma linha para indicar chegada, essa é fácil, e a outra a partida. Uma linha aqui, outra aqui, né? Assim, todos os jogadores permanecem atrás da linha da partida. Quando for dado o sinal, todos devem correr com uma perna só até a linha de chegada. Se for utilizado os dois pés em algum momento da corrida, o jogador fica fora do jogo. Vence quem conseguir chegar primeiro do outro lado com uma perna só. Aqui, geralmente, nós brincávamos, segurava uma perna, né? Tinha que segurar uma perna e pular com a outra. Aí tinha um ponto de chegada e um ponto de saída. E a gente utilizava, a gente simplesmente falava brincadeira de um pé só. Aí saía pulando de um lado para outro, porque se ficar pulando com um pé e o outro para baixo, o que ocorre? Em algum momento da brincadeira, com certeza o outro pé vai tocar no chão. Jogo da melancia. Esse eu confesso que eu nunca joguei. Nunca brinquei. Nessa brincadeira, um grupo de crianças representará as melancias e ficarão agachadas com as cabeças para baixo. Elas estarão espalhadas pelo terreno. Uma delas será escolhida para representar o dono da plantação, responsável por cuidar de suas frutas. Essa criança deve ser acompanhada por mais duas, que representarão os cachorros do dono da plantação. Esses animais o ajudam a vigiar o campo de melancia. Por sua vez, outro grupo representará os ladrões, que ficarão responsáveis por tentar roubar as frutas sem que o dono perceba. Se o dono ou os cachorros pegarem um dos ladrões tentando roubar as melancias, eles correm atrás para pegar. Ok? Dessa forma eu nunca brinquei, porque ela requer muitas pessoas, né? Estou observando aí. As formas que eu já brinquei, eu não me recordo o nome. A gente colocava, fazia um círculo, antigamente, não muito antigamente, não sou muito velho não, gente. Um círculo e colocava objetos dentro do círculo e marcava um tempo. Uma ficava contando um minuto do lado. Aí o outro seguia rodeando o círculo, era um para roubar, né, os objetos, e o outro para defender. E aí a gente contava um tempo, geralmente era 60 segundos, e contava quem era o campeão, quem conseguia subtrair, que é tirar mais objetos daquele círculo. Ficava fazendo revezamento, uma hora um ficava protegendo o círculo e outra hora era o outro. E brincava até com mais pessoas desse jeito. Mas especificamente igual esse jogo da melancia, eu ainda não brinquei, não. Talvez vocês tenham conhecimento. Questão 40. O nosso país é formado por vários povos e recebeu influência de diversas culturas. O que isso provocou na cultura brasileira? Ok? O que eu estava falando agora, explicando para vocês? Quase dei a resposta. 41. Segundo o que estudamos, qual a cultura que o Brasil recebeu forte influência? Muito fácil, nós estamos falando sobre esse tema. 42. Em que campos culturais do comportamento dos brasileiros a tradição indígena deixou seu legado? Beleza? Façam a leitura com cuidado, respondam. Comecem pelas mais fáceis, terminem pela mais difícil. Eu sempre falo isso.
Porque se você bater cabeça demais com atividade difícil, até a fácil se torna difícil. Porque você está tão encucado que errou aquela questão, que não sabia aquela questão, que acaba errando as mais fáceis também. 43. Marque a alternativa correta. O texto diz que as próprias pessoas geralmente confeccionam seus brinquedos nos jogos indígenas. Isso significa que os brinquedos são A. Artesanais. B. Tecnológicos. C. Industrializados. D. Sofisticado. Essa tá de graça. 44. Como ser um vencedor na corrida do Saci? Também tá fácil. 45. Por que é importante respeitar e valorizar todas as culturas? Ok? Dança jazz. O jazz é uma dança de muita expressividade, espontaneidade, improviso e energia, e tem suas raízes essencialmente populares. A música jazz surgiu nos Estados Unidos no final do século passado. Pode-se afirmar, inclusive, que nasceu diretamente da cultura negra, não sendo assim muito aceito pela sociedade daquela época. Né? O jazz tem certas características marcantes, como o isolamento das partes do corpo, uma explosão de energia que se irradia dos quadris e um ritmo pulsante que dá o balanço certo à qualidade do movimento. A dança jazz é caracterizada pelo swing, que é a combinação dos movimentos do corpo em vários ritmos ao mesmo tempo. Por isso, o jazz desenvolve a coordenação, musicalidade, agilidade e alongamento. Cuidado com essas palavras, viu, gente? Que vocês façam essa leitura bem aqui, que eu vou pular para cá para a gente terminar, viu? E se você sabia, é só uma curiosidade para vocês. Estilos e artistas do jazz. A trajetória do jazz foi marcada por muita experimentação, misturas sonoras e improvisação. Tal fato gerou subgêneros que apareceram mais ou menos na ordem cronológica a seguir. Aqui tem uma palavra diferente também chamada subgêneros. Eu vou tentar dar um exemplo para vocês o que é que seja um subgênero, entendeu? Aqui, ó. A trajetória do jazz foi marcada por muita experimentação, misturas sonoras e improvisação. Tal fato gerou subgêneros que apareceram mais ou menos na ordem cronológica a seguir. Antes de ler a ordem cronológica, eu vou dar um exemplo do que é um subgênero. Por exemplo, a música sertaneja. Nossa música sertaneja raiz. É um gênero. Podemos dizer que a pisadinha é um subgênero da música sertaneja. Podemos dizer que até o próprio sertanejo universitário é um subgênero do gênero sertanejo. E podemos dizer também que o arrocha, que está surgindo agora, é um subgênero misturado da sertaneja com forró. Então são ritmos parecidos que têm origem de um gênero e vão formando os subgêneros e aí vai indo, só evoluindo. Swing Big Bands. Esses são os primeiros estilos jazzístico de destaque. Surgiu nos anos 30. O swing passa a ser tocado em rádios e incita o fortalecimento dos big bands, que eram orquestras com vários músicos e instrumentos. Nomes importantes dessa época são Bix Beiderbecke, Billie Holiday, Ella Fitzgerald e Louis Armstrong, que nessa época já eram bastante conhecidos e ganhou o título de Rei do Jazz. Mais lá na frente também tem um nome muito importante que aqui está falando lá nos anos 30, né? Lá por volta de 1960 e 1970 tem o Jack Cooler também, que é considerado hoje, eles falam como o pai do jazz, Jack Cooler. Inclusive tá até um pouco, fala dele no vídeo que eu coloquei lá no EducaTalk. Bebop e Head Bop. O bebop e Head Bop são estilos do jazz mais radicais, com sonoridades mais complexas e rápidas, criadas nos anos 50. É nessa época que o jazz ganha uma modernização. Artistas importantes, Charlie Parker, Dizzy Gillespie e Bill Evans. Beleza? Repetindo, Charlie Parker, Dizzy Gillespie e Bill Evans. Cold Jazz e Soul Jazz.
Essas vertentes surgem como oposição aos estilos anteriores, apresentam maior suavidade e linhas melódicas maiores. O soul jazz tem muita influência no blues. Um grande artista dessa época é Miles Davis. Free jazz. O free jazz aparece no fim dos anos 50, com um estilo mais experimental, livre e descompromissado com a simetria sonora. John Coltrane é um músico de destaque desse gênero. A partir dos anos 60, o jazz começa a mesclar-se com outros ritmos, principalmente o rock. Aqui temos, por exemplo, nomes como Herbie Hancock e Frank Zappa. Jazz latino. O jazz latino é um ritmo latino-americano que mistura o jazz com outros instrumentos e ritmos de salsa, merengue, mambo e samba. Características do jazz. São diversos os estilos do jazz, portanto, suas características também se alteram de um para o outro. Entretanto, podemos dizer que, no geral, essas particularidades mantêm liberdade, improviso, interpretação individual, criatividade, ritmos não lineares e sonoridade dançante. 46. Marque a alternativa correta. Em qual país surgiu a música jazz? A. Brasil. B. Argentina. C. França. Ou D. Os Estados Unidos. Vocês podem observar que lá, né, no texto tem uma palavra jazz escrita só com um Z, né? Vou explicar uma coisa para vocês. Era até para ter botado mais um Z aí, mas essa palavra ela tá em discussão no português, se ela realmente vai incluir ou não. Tem alguns dicionários online que o jazz já pode ser utilizado só com Z. Qual é a dica que eu dou para vocês? Não escreva com Z, só com Z não, porque ainda está em discussão ainda. Algum dicionário reconhece na língua portuguesa e outros não. Entendeu? O jazz lá em cima está escrito só com o Z aqui, ó. Jazz. Entendeu? Até aqui o texto já reconhece. Se vocês for escrever o jazz, escreva com 2 Z. É a minha dica que eu estou dando agora. 47. Marque a alternativa correta. Segundo o texto, a dança jazz é caracterizada pelo swing, que é a combinação dos movimentos do corpo em vários ritmos ao mesmo tempo. Por isso, o jazz é caracterizado por desenvolver, isso aqui está no texto, gente, ó. A. Coordenação, musicalidade, agilidade e sono. B. Coordenação, musicalidade, agilidade e tristeza. C. Coordenação, musicalidade, agilidade e sorriso. D. Coordenação, musicalidade, agilidade e alongamento. Deem uma olhada lá para vocês não errarem. Tá no texto a resposta. 48. Dentre as alternativas abaixo, qual não é descrita como subgênero do jazz? A. Swing Big Bands. B. Bebop e Head-bop. C. Cool Jazz e Soul Jazz. Ou D. Jazz e Free Fire. Faltou um Ezinho aqui. Dei quase a resposta, porque já veio com erro já aí. Muito fácil. Beleza? Bom final de semana a todos. Usem máscaras, entendeu? Respeite seus pais. Estude. Reserve um tempo para estudar. As coisas não estão fáceis. Beleza? Um abraço a todos.